Foi? Uhum, agora apareceu. Boa. Boa noite! Boa noite, CXMers de todo o Brasil. Começando aqui mais um não, né? O primeiro de O todos, o piloto primeiro. do nosso CXCast, o programa de entrevistas, de entretenimento do universo brasileiro. E comigo, Muito bom. pela primeira vez para estrear esse programa maravilhoso, Fernanda Muniz. Palmas, 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 palmas. Obrigada, querido, pelo E... convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Muito bom, muito Não, é sério, bom. esse projeto aqui vai longe, cara. Vai ser muito bom. É, você vê? Empolgada. Joguei a ideia pro pessoal, o pessoal já gostou. Vamos ver quem vai ser Ah, é nosso próximo legal. entrevistado. Se você quiser, você pode fazer parte da entrevista também. Ah, eu Mas vou enfim, amar. vamos para o que Uhum. interessa, Fernanda. Você está numa sabatina Vamos. agora, mas a gente não estamos aqui para falar muito de trabalho, vamos falar de coisa boa, coisa da vida. Mas antes de tudo, Fernanda, Maravilha. uma dúvida. Para quem não sabe, gente, a Fernanda, no dia da entrevista dela, da dinâmica de grupo, né, Fê? Você conquistou-nos com chocolate, com doces. Eu basicamente comprei a minha entrada na É, empresa, a chantageei todo gente, mundo. confesso que até o momento que você não colocou o chocolate na mesa, eu estava meio em dúvida, assim, putz, será que essa menina é boa mesmo, tudo mais. E aí, eh, você, obviamente a gente já tinha gostado de você, eu já tinha gostado de você. E aí você colocou Obrigada. o chocolate lá. Eu falei, mano, olha essa menina, velho, ousada. Ousada. E aí, bastidores. Acabou tudo mais, todo mundo saiu, tal, sentamos na mesa. E aí, gente? Aí eu lembro do Vini falando assim: Mano, a menina trouxe chocolate pra galera, a gente vai ter que contratar ela. Gente, eu amei, que Sim, não demais. sabia? A gente não tinha contado isso? Eu acho que essa não. Boa, nossa, foi muito isso. O Klebinho, eu lembro que o Klebinho gostou muito de você, enfim. Ai, que legal, cara. Mas Nossa, eu acho demais. conta isso, conta como surgiu essa ideia de vir para o CXM, trabalhar com Então, pessoas, atendendo pessoas. cara, é muito doido, né? Eu acho que assim, eu tava num momento buscando várias opções, assim. Eu acho que como eu falei pra vocês na época também, eu não saía, assim, distribuindo pra qualquer vaga, mas eu distribuí pra vagas que eram, tipo, diferentes entre si. Tinha uma de, enfim, startup de educação, tinha umas coisas um pouco diferentes, uma de pesquisa de mercado, um negócio assim. Uhum, Mas eu gostei muito da descrição da empresa, assim. Quando eu fui xeretar um pouco da LiveUp, eu pensei, nossa, a empresa é muito legal. sim. E quando eu fui xeretar um pouquinho mais sobre o CXM também, eu vi que é uma área interessante também. Tipo, eu acho que são habilidades muito importantes também enfim, que eu acho que eu só tive noção disso depois de um tempo também. Que você aprende, assim, tipo, a forma de se comunicar, de como se relacionar, tipo, a habilidade de ser empático com o outro, assim, eu acho que tá sendo demais. E eu acho que foi isso que me atraiu, assim, essa coisa da comunicação, de lidar diretamente. Eu acho que eu gostava de Falar com atendimento gente. já. Você já Trabalhar com vivia gente, isso de vez em quando já, né? Tipo, de vez com em a sua quando. lojinha. Sim, tinha a coisa do doce, tinha um pouco isso, e a minha mãe tinha uma floricultura. E eu Hum, adorava ficar lá com ela no caixa, atendendo as pessoas. Dia da mulher, nossa, uma loucura. Dia dos namorados, era super gostoso. sério? Aí, sim, sim. E eu, Mas, às vezes, atendia mas telefone lá espera, também. assim, tipo, floricultura, você tá Hum. com 19 anos, né? Não, quantos anos você tem? Não, agora eu tô com 24. Ah, tá. Mas há quanto tempo você Não, mas na atuava época? É. Ai, de que ano que foi isso? Eu estava no colegial. Nossa, Que novinha já colegial? atendendo Não, cliente. desculpa, que colegial, tô viajando. Eu estava no começo da faculdade. É que eu Uhum, lembrava de pegar a mochila e sair de lá pra aula, mas não era no uhum. colegial, era Ah, na então você já faculdade. era Acho que a minha mãe crescidinha. comprou, eu já era crescidinha. Eles compraram a floricultura quando eu estava no cursinho. Hum, E aí, até o meu segundo ou terceiro ano de faculdade, tinha a floricultura. hum. Até, acho que até o começo de 2019, talvez. Então, foram uns 4 anos aí de floricultura. Caramba! Aí, E os 4 anos é. você ficou lá com ela? Então, não era assim todo dia, com horário bonitinho. Eu nem comentei disso na seleção, né? Mas enfim, É. acho que não conta muito também. Não, você já tá Mas, aqui, é o que importa. exato. Ok. Mas, era uma coisa assim, era mais ela e minha irmã. Uhum.
que estavam lá todo dia, mas eu gostava muito de estar lá. Então, tipo, às vezes eu ia lá, almoçava com a minha mãe e já passava a tarde lá até ir embora com ela, assim, e atendendo. O Dia dos Namorados e o Dia da Mulher, que era mais movimentado, eu gostava de ficar o dia inteiro, porque aí era um evento de Uhum, família, assim, juntava a família inteira, meu pai, minhas irmãs, sim. ia todo mundo lá ajudar Que a atender. legal, porque Era o muito negócio da gostoso. família, aí deu o pico de atendimento, vai lá É, todo mundo ajudar. Tipo isso. exatamente. E saía com uma graninha extra, ela saía com a Ah, noite que é melhor inteira. ainda. Exato. Muito Não, era bom, muito muito bom, gostoso. muito bom. Era muito bom. E beleza, Ah, é, mas do floricultura, CXM. Tá, aí veio a oportunidade de CX, gostou da empresa, gostou exato. do que a gente Eu, ofereceu. cara, exatamente. E dessa coisa do contato direto ali, direto pela internet, mas direto com o cliente, que eu acho interessante também. Hum, E a empresa em si, eu acho que teve um peso bem grande. Eu lembro puxa de... saco, não perde a Não é, não, oportunidade. juro que não, juro que não. Eu acho que é assim, tipo, se fosse, vai ser CXM no Mercado Livre. Aham. Talvez eu olhasse e falasse, tá, Putz. interessante, pode ser uma boa coisa, mas eu acho que faz diferença entender. E uma coisa, eu tô puxando esse ponto porque eu li um texto que o Vini fez e falei, Hum, puta, esse cara é bom, hein? Porque ele comentou uma coisa que eu acho que é muito verdade. Eu acho que ele fez que, aliás, eu preciso deixar também, um depoimento do CXMer sobre trabalhar no CX, que vocês estão uhum, pegando, né, das pessoas. sim. E ele comentou meio isso, assim, de entender o que que você está possibilitando no contato com o cliente, tipo, né, qual cadeia que você está movimentando ali. E eu acho que isso faz total diferença. Se fosse Sim, outro tipo de empresa, talvez a minha empolgação fosse um pouquinho menor. entendi, Mas eu acho entendi. da hora. É uma boa área. E qual foi sua maior dificuldade, assim, no começo de trabalho, assim? Porque você chega e até para quem é do mercado de CX é complicado trabalhar aqui. Por exemplo, eu trabalho com atendimento ao cliente desde os meus 18 anos. Poupa tempo, tudo mais, loja física. E o atendimento, por mais que seja atendimento ao cliente, cheguei aqui, cara, completamente diferente. Processos, Uhum, ferramentas, pessoas, maneira de fazer. Então, enfim, eu tive uma dificuldade de adaptação, assim, tipo, se eu uhum. precisasse resolver um problema, por exemplo, em pouco tempo, era ali na hora com a pessoa. Não era por e-mail, não era por telefone, né? Então, Nossa, total. eh, enfim, e a cultura brasileira é muito de tipo, telemarketing, vamos dar porrada nos caras porque é assim que a gente ganha. Se a gente não chorar, quem não chora não Quem não chora mama, não mama. né? Então É. isso é muito forte, inclusive para nossa cultura de atendimento. Mas enfim, e você? Você sentiu isso um pouco? Ou para você foi muito fácil? Enfim, como que foi esse começo? Olha, eu lembro que no começo eu fiquei até surpresa, assim, de ter sido mais. É que não é fácil, né? Mas, tipo, eu acho que no começo foi com mais tranquilidade do que eu esperava, Uhum. a adaptação. Eu lembro de no começo ter entrado até em pódio de chat, eu falei: "Gente, o que que tá acontecendo?". Que eu achei engraçado, porque foi uma tendência que foi no começo, assim, tipo, acho que no começo deu um gás, aí depois quando vai vendo, tipo, o padrão de atendimento, de como é que a coisa funciona, mudou um pouco a cena. Mas eu acho que eu estava com muito gás no começo, e eu consegui entender, assim, como é que funcionava e dar a cara a tapa mesmo. Eu acho que a maior dificuldade, que até hoje, né, não é novidade para você, mas ligação eu fico mais receosa, assim, porque quando vem alguma treta, assim, que é na sua cara, é isso, assim, eu tenho muito medo da Uhum. pessoa que vem brava comigo, eu já Mas falo: "Por mulher, favor, você tem que tirar esse estigma que você deu aula preciso". na última vez. Você deu aula de como atender cliente pelo Ai, telefone bravo. obrigada, gente. Que E bom. mas é muito complicado, justamente porque eu acho que, de novo, a cultura do telemarketing no Brasil ela é muito injusta pro atendente, né. Tudo bem que tem, não sei se você já passou por isso também, mas confesso que já fiquei muito bravo no telefone, e a gente é da área, né, então, eu entendo que é muito 8 ou 80, assim, ou eu sou muito empático com a pessoa que está do outro lado, ou eu fico bravo real, assim, porque, meu, a gente não faz isso, tem jeito de fazer melhor, tem jeito de ouvir melhor as pessoas e tudo mais. Mas enfim, Total. eh o telefone, ele é realmente isso, é você ouvir tudo que a pessoa tem para ouvir e a partir disso você tentar resolver alguma coisa, tem que ser na hora, né. E Exato. e como você É, eu está acho que a vendo minha o sentimento de hum. tipo,
em carne e osso não, né, mas enfim, é o sentimento puro da pessoa, assim, ela se Uhum, sente na completa liberdade de falar o que ela quiser pra você, porque não vai ter tanta consequência assim, então uhum. você realmente vê a fundo, com profundidade, a capacidade do ser humano de como reclamar, né, então por isso que dá um Total. receio. Total. E eu acho engraçado porque, assim, eu acho que nomeando melhor, assim, o meu problema, o meu medo maior, a minha maior dificuldade não é em relação à ligação em si. Eu acho que o Uhum. telefone pode ser muito agradável. Quando você desliga uma Sim, ligação de uma pessoa que foi legal ou de uma coisa sim. normal só, é muito confortável. Você fala: "Nossa, que bom", sabe, tipo, as coisas Uhum. estão acontecendo e tá tudo certo. Exato, Mas eu acho que é o medo, a incerteza do que vai vir, assim, tipo, você exato. atender e falar: "Gente, o que será?", sabe. Uhum. Mas é muito tem lados muito bons, assim, do Exato. tipo de comunicação que você tem, cria outra conexão mesmo, Boa. com Mas quem assim, de você tá novo, falando. você tem que tirar esse estigma. Inclusive, quem não Sim, ouviu a sim. ligação da Fernanda, peça para ela, peça para mim, porque é uma aula de como não acalmar o cliente porque não deu certo, mas de como lidar com esse tipo de situação, né. O cara vem gritando, falando um monte, xingando e tudo mais, e você lá, tipo: "Amigo, me ajuda aqui", amiga no caso, né, era uma mulher. Uhum. "Amiga, me ajuda aqui, o que você tá fazendo e tudo mais, não tô entendendo, preciso que você faça isso", então, ó, foi muito Ai, bom. obrigada. Obrigada mesmo. E e, assim, o que te trouxe aqui, que não foi só o seu carisma e a maneira como você, enfim, eh, se fez presente na dinâmica de grupo e também na entrevista, mas o chocolate, como é que tá o O chocolate? chocolatinho, Cadê o Hoje cara, Pode? então, ai, é até triste falar isso agora, porque tô num momento mais parado da Hoje Pode possível, uma pena. Eu acho que com a pandemia atrapalhou bastante, porque eu vendia muito na Sim. faculdade. Eu Ah, levava entendi. sempre caixa pra vender lá, ficava no intervalo vendendo brigadeiro, era ótimo. E antes da pandemia eu participava de feirinha também, aí Uhum. montava uma mesinha cheia de doces, vendia os docinhos. Era super gostoso fazer feirinha, é muito bom, apesar de caro, A Fernanda já me bem mandou caro. docinho, tá, então fica aqui a inveja que eu faço pra vocês, é muito bom, 5 estrelinha, dei 5 estrelinha no app, mentira, É isso aí, entra mas lá na página no Instagram, entendeu. boa. Enfim, desculpa, te cortei, continua. Não, imagina, enfim, a faculdade e essa coisa das as feirinhas não tanto, mas a faculdade principalmente era aonde eu conseguia vender com mais frequência, sem a faculdade acabei vendendo muito menos. Sim. E também caiu a coisa de eu conseguir o estágio, então eu dediquei menos tempo a Ah, isso mesmo. Eu estava putz, super empolgada para fazer a Páscoa esse ano, porque a Páscoa, bomba, gente, não tenho bomba. palavra. Bomba horrores, é muito gostoso de fazer e, Sim, nossa, dá um maior trabalho, é um pouco estressante, sim. mas o retorno é muito bom e é uma experiência gostosa também, sabe, de você conseguir fazer e ver pronto e, nossa, é tão gostoso ver aquele monte de ovo pronto, assim, e Uhum. ver que as pessoas gostam, enfim, é uma experiência que eu gosto, assim, Que ver que bonito, tá que agradando, lindo. sabe. Nossa, eu acho muito gostoso. Essa Demais. vontade de cozinhar doce e tudo mais, assim, é terapia pra você, então? Cara, eu acho que em parte sim, em parte sim. Pode ser muito estressante. O estresse que isso pode gerar é, assim, é grande, mas é Sim. muito gostoso, assim, pegar um dia pra fazer sem essa intenção de vender ou qualquer coisa assim, é muito relaxante. Eu acho muito gostoso fazer bolo, fazer umas coisas assim, eu acho E o muito seu gostoso. negócio é com doce, você gosta de fazer doce? Meu negócio é com exato, é. Com salgado eu não sou tão boa, assim. Eu pego pra cozinhar, mas eu cozinho coisa simples. Agora inventar eu tô com um bolo pra fazer, querido, vou te mandar o vídeo. Ó, É um já falei bolo que eu posso ser a qualquer momento do dia ou da noite eu posso ser beta tester de Hoje Pode, tá. ai, Então, ótimo, é você já tem isso. o meu endereço, você já me mandou as coisas, eu já passei feedbacks inclusive. Pão de mel, ó que eu não gosto de pão Sim. de mel, hein. Tava uma delícia, gostei. Ai, obrigada. Obrigada Então, mesmo. fica aí o meu pedido de pode testar e eu posso testar pra você também se você Ai, quiser. ótimo, sim. Então, essa coisa dos bolos era super uma ideia que eu estava de fazer pra Hoje Pode. Isso ainda tá Uhum. matutando na minha cabeça. Eu não Olha. parei pra fazer com tanta vontade, mas preciso focar nisso. Mas é um bolo da Paola Carosselha, que ela faz com um ganache que é de Uh, chocolate com doce de leite. Rapaz, um recheio de frutas vermelhas. É muito bom. ela mostrou isso no canal dela? Sim, 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 sim. Acho que Nossa. recentemente. Sim, recentemente no canal dela eu vi esse Cara, bolo aí. Inclusive, Paola se eu fizer eu Carosella te mando aqui um pedaço. é a nossa musa, né? Eu gosto muito. Jura? Nossa, eu
eu e a Nossa, eu Thalita, amo ela também. nosso programa de esse final de semana é assistir o vídeo da Paola no canal dela. Ai, que É, ótimo! o Alex Atala tem um canal também, a gente adora assistir. Eu mais o Alex Atala, a Thalita mais a Paola. Paola Caracena. Aham. Mas a Paola fala muito de outras coisas a não ser cozinha, né? Ela fala Hum. de produção orgânica e tudo mais. Toda vez que eu assisto o vídeo da Paola, eu tenho vontade de mandar uma cesta de livap para ela, da Quitanda. Gente, chama ela pra fazer propaganda, vai Alô, ser marketing! baratinho. Alô, marketing! Fica aí a Fica a dica, dica. querido. Exato. Exatamente. Muito bom. Mas então morreu. Hoje pode estar. Morreu não, né? Então, Não vamos não enterrá-la. morreu. Tá meio, exato, não vamos enterrá-la. Tá meio em stand-by, eu diria. Porque, por exemplo, talvez, eu tava considerando isso esses dias. Se for uma coisa pontual, tipo, eu vender fornada de bolo para pessoas mais próximas, ou tipo, fazer Páscoa para pessoas mais próximas, eu posso fazer Legal. pela minha página pessoal. Não sei Uhum, se eu manteria a Hoje Pode, sabe? uhum. Não sei, eu tô meio nesse dilema. Mas a Páscoa que vem eu vou fazer com certeza absoluta. Essa Páscoa eu Olha. não fiz porque meu pai falou, tipo, então tá todo mundo trabalhando de casa, caos, destruição, pelo amor de Deus, vamos evitar estresse, porque a cozinha vira do avesso, enfim, fica aquela coisa, né? Assim, Aí eu é falei, bom, tudo produção bem, vai. industrial, mais ou menos, né? Precisa de espaço, Exato. precisa de. Precisa de é, espaço. Eu pego toda a mesa da sala também pra deixar montar os ovinhos, enfim, dá muito trabalho mesmo. Aí eu falei, bom, realmente, né, com todo mundo aqui, não preciso colocar todo mundo na minha bagunça, né? sim, sim, Aí eu vou deixar pra próxima, infelizmente. entendi. Mas vocês não perdem por esperar. Ah, sim, com certeza. E por falar nisso, de todo mundo dentro de casa e pandemia e tudo mais, como que você lidou com essa mudança de mundo, né? Tudo mudou. O mundo mudou. Uhum. Você inclusive foi a beta tester de treinamento online da Livap. Para quem não sabe, Total, é se verdade. você entra na Livap com participação, você não foi ao escritório fazer treinamento. Se o seu treinamento foi bom, foi por causa da Fernanda, porque ela foi da Fernanda e da Heloísa, né? Da Porque foram Heloísa, as duas pessoas que entraram no esquema de pandemia. E aí eu lembro, aham, cara, no dia anterior de fazer, vocês entraram dia 1º de abril. Vai fazer aniversário, a semana que uhum. vem. Vai fazer aniversário. Primeira, 1º de abril eu lembro, assim, e aí era uma segunda-feira, no fim de semana anterior eu tava muito apreensivo, tipo, mano, é tão legal passar o treinamento em loco, assim, tipo, eu consigo mostrar. Eu lembro que eu mostrava na lousa, assim, eu desenhava coisas na lousa da entrega, do processo da log, ou quando que dá ruim, quando que não dá ruim, enfim. E eu tava muito apreensivo, assim, tipo, caramba, a gente precisa muito que essas meninas rodem rápido e o treinamento vai ser online. Só que no final deu no que deu, né? Você tá aí voando, a Elozinha também, mas foi um período de muita adaptação para muita coisa, inclusive de treinamentos, né? Mas enfim, como que Uhum, você, total. desde então, já vai fazer um ano, aniversário de um ano que você já tá aqui. Ainda foi no escritório uma Uhum. vez só, né? Uma ou duas vezes? Aham. Uma vez só, Não, eu né? fui no onboarding, deu pra ir, graças a Deus. E Legal. na Black Friday só. Que aí tava todo mundo Mas só do junto, enfim. onboarding eu já fiquei muito feliz, porque, nossa. Então, pois é. Mas e aí, e na vida, assim, fora o trabalho, como você lidou com essa situação de Covid, Hum, lockdown, Bolsonaro, né, que é um baita Deus. representante, enfim. Eu vou entrar em crise. Não, exato, um puta presidente e tal. Muito respeito por ele. Enfim. Olha, não foi fácil, cara. Eu acho que a única coisa que foi com mais tranquilidade foi a faculdade. O EAD é péssimo, assim, o EAD eu achei ruim, É. porque vamos pensar, vamos por partes. O EAD foi complicado, porque eu estava fazendo mais matérias agora nesse último semestre, eu vou fazer uma só, graças a Deus. Mas eu passava muito tempo na frente do computador. Ainda passo, né? Mas no começo eu Uhum. acho que foi mais difícil de passar 10 horas na frente do computador. É meio Sim, exaustivo, assim. sim. Demanda muito. E a tarefa, o trabalho que você tem que fazer no computador também, enfim, é bem cansativo. Eu acho que isso pegou muito pra mim. Mas a faculdade em si, eu tava num momento meio aquela coisa de fim de curso, você fala, ai, chega, sabe? Vamos entrar de férias, me dá o diploma, entendeu? Já foi, Sim. não precisa mais. Então foi mais tranquilo, eu não senti tanta falta de ir até a faculdade. No começo, né? Depois você começa a pensar, nossa, teria sido bom, hein? Uhum. Acho que eu ia reclamar de coisas que na verdade são mais gostosas. É, a Mas gente era feliz e não sabia.
A Exato, Vivi exatamente. mandou isso, cara, teve um dia que me deu um gatilho emocional tão grande, porque a Vivi, ela comentou no grupo, assim, acho que a gente começou a ter um momento nostalgia no, tipo, 3, 4 meses de pandemia, a gente começou a mandar foto da época Ai, pré-Covid, cara, e aí a Vivi mandou assim no grupo, a gente era feliz, eu não sabia, eu falei, caralho, velho, é verdade. A gente é reclamava isso. tanto, sair de casa, pô, eu reclamava de ir a pé, tipo, putz, hoje eu vou ter que ir a pé. Caramba, o quanto que eu torço pra poder ir a pé agora pro escritório, não rola, né? Exato, sabe? Enfim. Nossa, é difícil, cara. É difícil. Nossa, só de ver a foto de vocês no período pré-pandemia, você já fica, meu Deus do céu, sabe? É Exato. muito louco. Mas eu acho que na medida do possível eu me adaptei bem, Uhum, porque eu tenho estrutura em casa para isso, graças a Deus. Então, foi uma adaptação triste, mas tranquila em partes. Eu acho que foi muito uhum, difícil lidar com o fato de não trabalhar pessoalmente. Isso me pegou muito, assim. uhum. E de ir caindo a ficha aos poucos de que não vai ser mês que vem, não vai ser mês que vem, não vai ser nem no outro, nem no Nossa, outro, nem no outro. sim. Você fala, meu Deus do céu, sabe? A Isso gente foi bem chegou, triste. não sei se você lembra, a gente chegou a fazer bolão. Olha só, Nossa, todo mundo aí, perdeu o bolão. não, mas todo Teve mundo um que perdeu o chutou bolão. 2000. É, porque acho que o bolão a gente, cara, eu lembro da gente eu comentando com a Cami. Falei, Cami, será que o nosso aniversário a gente vai poder comemorar? Porque o meu era Nossa. de 23 de junho, o dela é dia 10 de julho. Então é próximo um do Uhum. outro, assim. E eu até falei pra ela, falei, Camila, nossa, acho que eu nunca comemorei aniversário, mas dessa vez acho que é legal comemorar pra gente, né, se encontrar e tudo Exato. mais. E, e olha isso, a gente pensa, eu pensei, aí eu chutei, naquela época eu tava chutando alto, falei, não, gente, eu vou ser um pouco pessimista aqui, setembro a gente volta para o escritório. Gente, desculpa o meu pessimismo, É, mas vamos mas voltar em outubro, tá? setembro. Aí corta para É, 2021, cá 23 de estamos março, nós, online. cá estamos nós aqui ainda, exatamente. Nossa, total, cara. E aí Isso é uma você pena mesmo. ficou, nossa, enfim, até para em termos de aprendizado para CX, é muito bom que tem uma pessoa do seu lado te mostrando como fazer, né? Sim. Então, eu lembro da Ana, a Ana também no começo, a gente a gente treinando e tudo mais, e a Ana é muito esperta, né? Então, é muito fácil. Só que tava tudo ali, tudo que ela perguntava, ela só virava de cadeira, me cutucava e falava assim, Andrei, e esse negócio aqui que tal? Eu falava, eu explicava para ela quando acabou. O Muri ajudou. Então, assim, eh, a nossa curva, o que me deixava apreensivo era justamente porque naquela época que a gente ia testar treinamento online com vocês, a gente precisava muito que vocês entrassem e estourasse muito rápido, sabe? E aí Uhum. o controle que a gente tinha pelo escritório era muito mais fácil de fazer isso, né? Sim, Agora por online é difícil para todo mundo, porque você não conhece a pessoa. Um sim. aprendizado, por exemplo, do telefone. Eu Enquanto ia falar disso, a exato. gente estava no escritório, você ouvia o Vini conversar, você ouvia a Renata conversar. E aí você fala, caralho, beleza, já tem uma referência de como fazer. Então, Uhum. aí passa para o online, você atende uma ligação, você tem que mutar. É o contrário, entendeu? Exato. Então, foi muito foda, Não, e assim. aprender meio na marra, né? Tipo, eu lembro de pegar as primeiras ligações, eu tava em pânico. Tipo, o que que eu faço com isso, sabe? É muito Exatamente. esquisito não ter ninguém pra comentar, pra corrigir. Ou tem, né? Tem o feedback e tal, mas é com um tempinho de delay Então, ali. é um delay, tipo, o Vini e a Rê tem que montar e tudo mais, então, é muito. E é difícil porque a gente ouvindo você, a gente inclusive já consegue, tipo, te dar umas dicas, te manda uma mensagem no Slack, tipo, Fê, fala isso, Fê, fala aquilo. Uhum. Então, Nossa, total. Isso ajuda é muito, isso é muito bom. muito, então, É. enfim. Mas é isso, né? O mundo inteiro mudou, Ah, sim. A o, gente mu- teve que se o mundo adaptar. inteiro se adaptou e cá estamos aqui. Enfim. E você tá na casa Exato. você tá aqui em São Paulo ainda, né? Ah, então, teve isso. Eu passei um tempo em Marília no ano passado, até Uhum, entre maio e junho. Eu falei, não vai dar, preciso da minha casa, pelo amor de Deus. uhum, Voltei e cá estou aqui durante todo esse tempo. Às vezes eu vou pra Marília, que nem recentemente eu fui, porque, enfim, teve que levar minha avó, porque minha avó mora lá, a gente tem que cuidar dela. E minha uhum. mãe fica mais atrás disso do que eu, mas às vezes eu vou junto e agora eu tô em casa, aqui em São Paulo. Tá. E aí bom, você ficou sozinha de vez em quando, o atum, famoso atum, Jack Tuna. Famoso. Qual que é o nome dele? Até hoje eu não sei o nome dele. Você não sabe, é Arthur. Ah, não, sabia. Perdão, sabia. Era Imagina, Arthur. imagina. Então, com ele eu acho que foi a única
é a única relação que eu mantive com frequência, de tipo, de encontrar a pessoa pessoalmente. Sim. De resto, cara, teve amigos pontuais que eu encontrei uma vez em 1 ano. Tipo, eu acho que É, eu fui muito foda isso. rígida de um modo geral, Sim. porque eu ainda tem gente que consegue ter mais flexibilidade, mas pelo convívio com a minha avó, com meus pais, eu fiquei com muito medo. Uhum, E com os pais e a avó do atum também, então foi meio difícil. No uhum, começo da pandemia, a gente ficou 2 meses sem se ver, at all, assim, porque também eu estava em outra cidade. Aí, uhum. quando eu voltei, a gente fez esse esquema de, tipo, sempre que os pais dele acabam viajando, a gente fica na mesma casa, meus pais viajam, ele vem pra cá, então a gente convive Se mais. fazem em E eu companhia, né? continuo a gente se faz companhia. E a gente continua se vendo. Mesmo nesse período de agora, que tá mais apertado, eu Uhum. não faço nada, a gente mal sai pra ir no mercado, mas eu vejo ele, tipo, ele sai pra caminhar, sabe. Legal. Então, é o que dá pra fazer. E Mas eu é queria difícil. saber um pouquinho aí dessa história de amor aí que já dura. Você tem 24 Hum. anos, deve durar uns 28 que vocês estão juntos. É isso? É isso mesmo, acertou. Aquela. Faz 7 anos que a gente tá junto, gente, que Sete, doideira. 7 7 anos. anos. Não, então, né, então eu errei, eu achei que era mais. Eu não sei porque na minha cabeça você estava com ele desde os 13. Não, não, não. Calma, respira. É desde os Talvez 17. 2013. 17? 2013, isso. A primeira vez que a gente ficou foi em 2013, talvez fosse isso. Ah, então foi isso. Então eu achei que era 13 anos, não no ano de 2013. Ah, tá, não, 13 anos não. A gente não se conhecia ainda com 13 anos. A gente foi se conhecer no colegial. No colegial não, no 9º ano. A gente começou a ficar no 2º ano do colegial e começou a namorar no 3º ano do colegial, em Ah, 2014. tá. De uma amizade surgiu uns peguinha, e aí dos peguinhas surgiu um namoro. Exatamente. Ah, que fofo. Fofinho, né? Mas, Ah, eu gosto. mas vocês estudavam na mesma escola, no mesmo colégio, ou era, A gente enfim. estudava na mesma escola. Eu mudei pra escola dele e a gente Uhum. morava no mesmo prédio. Teve uma época que a gente morava no mesmo prédio. Hum. Aí ele era da banda do meu ex. Ah, que coisa linda. Aí Nossa, olha essa talaricagem da Fer. Causou o rompimento do Foo Fighters de não, São Paulo. calma, gente. Do Foo Fighters. Nossa, gente. Mas em minha defesa, eu fiz amizade com o Atum antes do meu ex, então tá tudo bem. Sei. Tá, Vai perguntar pra sei. ele, né? É, com qual interesse? Qual é o interesse? Brincadeira. Ai, Mas, gente. enfim, tipo, ele era da banda, você tinha um ex-namorado, e o Uhum. ex-namorado era da mesma banda do Atum. Era isso? E foi É, aí o ex-namorado me seguiu pra minha escola, né? O que ele foi fazer lá? Não sei. Boa pergunta. Não devia ter ido aquelas. Mas enfim, ele acabou indo pra mesma escola. Na época a gente era super amigo. Aham. Inclusive a gente saiu até, eu já até comentei isso com o pessoal no Discord, de tipo, sair eu, o Atum, o meu ex e a atual dele, sabe? Tipo, o rolê de casal, assim. Cara, Era isso maduro até. é muita maturidade, cara. É muita maturidade. Pro colegial, eu acho Ah, também, não, cara. exatamente. Para pessoas de colegial, assim, bom, enfim, cada um, e ainda bem que existe essa Exato. maturidade. Parabéns. Obrigada, era legal mesmo. Então foi tudo É, tranquilo, não teve nada de. Não teve drama. entendi, entendi. Então, tá saudável, saudável ainda. Saudável, A exato. banda continuou depois? Ou você foi o pivô da separação Eu fui mesmo? a Yoko Ono do rolê. Então, continuou. Eles continuaram até. Puta, quando que foi isso? Acho que acabou no cursinho. Ah, tá. Alguma coisa assim. Entendi. E Sim. caramba, você foi pra Palestina, você ficou um tempo lá, namoraram à distância Fiquei. também, Também. ou vocês se separaram e depois voltaram? Nada, a gente nunca se separou. Ele fez um mochilão de quase 2 meses na Europa também. Aí eu. Mas tranquilo, sempre foi tranquilo, assim. A gente Uhum. nunca. Nenhum dos dois é muito ciumento, assim. Sei lá, vai viajar, sabe? Curte sua vida. Sim, Então, ele foi com um amigo dele. E depois eu fui pra Palestina. E depois a gente fez intercâmbio junto pra Argentina. A gente que morou junto lá. legal, que legal. Então, eu e a Thalita também, ah, ela fez intercâmbio de um ano, então a gente não separou, mas ela 6 meses, foi isso? 6 meses a gente ficou separado, eu fui lá visitar ela, aí foi mais 5 meses, ela voltou, aí depois eu fui pro Japão, mais 9 meses, então, se for Nossa, que doideira, juntar, né? a gente tá junto há 11 anos, acho, 2009, 11 anos, 11 rapaz. anos.
E aí vai fazer 12 anos esse ano. Só que 1 Ai, que ano e lindo. meio, quase 2 anos, a gente não ficou junto, tá ligado? A gente ficou separado. Nossa, que doideira. E é um Ah, não, em tempo considerável. comparação, eu fiquei muito pouco tempo, a gente ficou, tipo, acho que deu uns 3, 4 meses longe. Era bem Ah, tranquilo, em tá. comparação, 2 anos é muito tempo. É. Parabéns, vocês não se separaram em nenhum momento. Não, não. Ai, que lindo, gente, vocês são demais. Eu sou Sim, muito fã, sério. primeira dama, a gente foi ponta firme, Primeira assim, dama. porque Eu amo a primeira dama, que você chama ela, acho. e inclusive falando de viagens, É. Palestina é algo que eu até anotei aqui, porque eu não poderia sair dessa conversa sem entender, essa ideia. Porque, assim, qual é o preconceito que se tem? Palestina, você vai pra Palestina, você vai tomar tiro, né, porque tá rolando uma Exato. guerra lá há Você vai morrer, não anos, vá. Exato. faixa de Gaza e tudo mais, e aí surge a Fernanda e fala assim: "Não, beleza, eu quero ir pra Eu lá". vou lá. É óbvio que é É muito lá que eu vou. preconceito, né, então, tipo, eu posso estar falando eu com certeza estou falando muita merda, mas queria que você explicasse aí pra gente como foi esse rolê, da onde Claro. surgiu, enfim. Nossa, cara, foi eu dei sorte, assim, de encontrar essa ONG especificamente que faz esse programa educacional lá. Foi um amigo meu da faculdade, que é, tipo, muito amigo, muito amigo, muito amigo, que uma vez a gente estava no bandejão almoçando, ele falou: "Meu, eu vou pra Palestina". Eu fiquei tipo: Do "Vai nada, pra do onde?" nada. Exato. É, do nada, tipo: "Menina, preciso te contar uma coisa, eu vou pra Palestina". E eu fiquei: "Como assim você vai pra Palestina? Você é doido? Você é isso, né, você fica de onde surgiu essa ideia, né?". Sim. Aí ele me contou, é uma ONG que um amigo dele apresentou, um amigo do IRI, que é o Instituto de Relações Internacionais, que tem na USP. Lá eles são mais conhecidos, chama FIP, a organização que me levou. Uhum. Rede Educacional pelos Direitos Humanos em Israel e na Palestina. Hum. E a sigla continua FIP por, enfim, questões burocráticas. Mas o nome é esse. Aí ele me mostrou essa ONG, falou que tinha gostado super, que eles fazem esse programa educacional de 10 dias, que é tipo um curso itinerante, assim. Na Palestina e em Israel, a gente pegou um pedacinho da Síria até, a gente conheceu um Caramba. pessoal de lá. Sim, muito louco, muito louco. E aí, e eles também fazem ainda, enfim, isso daí a pandemia complicou bastante a ONG também, mas fazem um programa de trabalho voluntário. Aí você fala Hum. qual área te interessaria mais, eu me candidatei para ir a alguma ONG relacionada com questão de gênero, e fui para uma organização em Ramala, que é como se fosse a capital da Cisjordânia, porque tem toda essa treta de a capital da Palestina supostamente seria Jerusalém, só que Israel também tem, enfim, faz a mesma Sim, reivindicação, então fica a capital administrativa em Ramala sim. e de Israel em Aí tem a Tel Aviv. questão de algumas diferenças de ano só, que o ficou num lugar, depois ficou para outro lugar, enfim. É uma questão histórica religiosa muito forte, né, de Cara, é uma como doideira. E eu enfim. diria, diria, mas aí, gente, é papo para horas isso aqui, porque eu diria que é uma questão mais política do que religiosa. Ah, Eu é? acho que não tem muita. Assim, eu acho que Israel usa muito algumas. Pelo amor de Deus, tá? Só um disclaimer: isso não é uma questão ou um problema com Hum, pessoas de Israel, com israelenses. Nenhum hum, problema, pelo amor de Deus. sim. Ou com. Meu Deus, pior ainda com pessoas de religião judia, isso não tem nada a ver. São Uhum, questões separadas, tá? Uma questão uhum, política de ocupação de um território uhum, que não tem nada a ver com as pessoas de religiões específicas. sim. Existe um movimento sionista que muitas pessoas, não só judias, mas, enfim, a maioria das pessoas judias, montam faz séculos, assim, tipo, desde antes de Israel existir, eu acho que desde o século XIX, se não me engano, tem esse movimento, Caramba. e ficava na dúvida na dúvida não, eles reivindicavam uma terra para o povo judeu, e estavam com 3 opções de lugares, que seria a Palestina, por questões religiosas, porque tem esse passado de existirem judeus ali, porque, enfim, a Judéia é ali, Uhum. era ali. Um país na África, que agora eu não vou lembrar qual é, e a Argentina. Então, assim, a gente se livrou de um problema, querido, porque Caramba. eles tinham, eles tinham essa hipótese também de, tipo, talvez a Argentina seja um lugar possível de se estabelecer. E, enfim, e teve aquele pedaço de terra ali foi concedido pelos ingleses na época da colonização, enfim, rolê, eu vou ficar aqui horas falando, desculpa, vou parar já. Então, não sei muito se tem a ver com reivindicações de, em tal época tal povo morava aqui, então esse pedaço aqui é meu.
geralmente as justificativas de hoje em dia para isso é tipo, esse povo, essa colônia judaica, enfim, israelense, na verdade, tá ocupando um território, então a gente vai anexar ele, porque sim, basicamente tem tipo muitas coisas que são mal justificadas e que são ocupadas por força militar também, né? Enfim, é fácil quando você Putz. tem um tanque de guerra falar assim, esse Sim, pedaço agora é sim. meu. Sim. Enfim, é muito complicado, tem muitas questões envolvidas, Aham. mas eu acho que talvez puxar para a religião esconda um lado muito perverso do conflito, sabe? Acho que simplifica Boa. um pouco. Legal, Mas é legal, muito não sabia. interessante, cara, é muito interessante. E Bacana. é bonito, é engraçado porque remete muitas coisas violentas, mas foi uma experiência linda, assim, tipo, Sim. de conhecer, Então, conta mais, conta mais. E aí, surgiu essa ONG, o seu amigo foi, Ah, e você falou sim. assim, quero ir também. E aí, rolou. Então, eu fiquei super interessada pela ideia do programa educacional. Falei, meu, vou me candidatar. Tem um processo seletivo, assim, que faz uma entrevista, manda seu currículo, assim. Mas, Você mas fala aí assim, você falou de questão de gênero. sim, Como assim? Tipo, qual que seria o seu papel? eles me mandaram para uma organização de Ramallah que eu fui ser, assim, voluntária, assim, o que tivesse para fazer no lugar ali eu faria. Então, coisinha burocrática de escritório, revisar uns documentos que eram em inglês, fazer umas coisas assim. Eles me chamam, sei lá, é engraçado isso, né, porque eles falaram explicitamente: "A gente não pode ir para manifestações políticas na Palestina". Eu falei: "Não, pode deixar, com certeza". Falaram: "Fernanda, você topa tirar umas fotos numa manifestação?" Eu falei: "Topo, vamos lá". Fui Ué, lá. Mas assim, era uma manifestação tranquila, porque era uma manifestação sobre uma política que estava sendo uma lei que estava sendo votada na Palestina, uhum. sobre, mulheres, sobre como é que chamava aquilo? Ih, rapaz, pronto. Como é que era a lei, inferno? Era alguma coisa, eu acho que era relacionado, posso estar enganada, tá, porque já faz algum Uhum. tempinho. Eu vou rever isso depois, eu te conto. Tá bom. Mas enfim, era relacionado com alguma coisa de proteção contra a violência contra a mulher, Ah, legal. de ter algum respaldo do Estado, enfim, para você Ah, conseguir pedir entendi, socorro, era entendi. isso mesmo. Tanto que eu fiz uns posts relacionando com a Maria da Penha, Que enfim, era legal. isso mesmo. Legal. Então, como era uma questão que não envolvia Israel, era uma manifestação mais tranquila. Aí eu fui lá, Sim. tirei umas fotos, tal, para eles postarem nos sites, fazia trabalhos assim. Então lidava indiretamente com a questão da ocupação israelense no território lá, mas era mais voltado para questões de gênero das próprias palestinas, assim. Entendi. Então, E era bem aí você interessante. ficou fazendo esses trabalhinhozinhos pequenininhos dentro do escritório lá para ajudar o pessoal da ONG, foi isso? Sim, isso foi durante um mês. Os primeiros 10 dias, que eu acho que foram os mais marcantes, assim, a gente tinha palestras, ia conhecer os assentamentos, ia conhecer vilas abandonadas que eram palestinas antes de Israel existir, enfim. Sim. E conhecer gente, assim, falar com. A gente discutiu com um cara da prefeitura de Jerusalém, se não me engano, o plano diretor de como é que eles dividem Nossa, olha. É muito legal de como é que eles planejam, tipo, a ocupação com base na etnia das pessoas, assim, são coisas meio complicadas de Nossa, sim. segregação, é um negócio bem louco. Mas a Caramba. gente conheceu gente muito legal, a gente conheceu ONGs que eram voltadas para mulheres, voltadas para a comunidade LGBT, tipo, foi muito amplo, assim, falou de várias questões, falou da questão histórica, da questão da ocupação, mas também de questões que esbarram na ocupação, mas que tem a ver com outros aspectos da vida, que nem essa coisa da comunidade LGBT, tipo, são outros fatores que entram na discussão, né, mas é bem Sim, interessante. entendi. E o que foi mais marcante para você, assim, Hum. do choque? Você chegou, desceu do avião, viu aquele monte de coisa diferente, falou assim, Demais. caramba. Eu fico, Que doideira. primeiro, língua. Era inglês, todo mundo fala inglês ou é outra língua? Então, é comum que fale inglês, em Israel principalmente, assim, eu não tive dificuldade nisso, em partes, mas é hebraico e árabe. Hebraico. Então, hebraico, em Israel eles falam hebraico, do lado da Palestina eles falam árabe. Então é meio. E é engraçado, né? Porque é isso, em Israel é mais comum as pessoas falarem inglês fluente. Lá eu não tive Uhum. nenhuma dificuldade. Agora, na Palestina, até em relação ao trabalho que eu tentava fazer para a organização, fez falta, sem saber árabe, né? Mas enfim, não tem milagre aqui. Nossa, sim. Mas foi muito legal. E eles são de uma hospitalidade, assim. Eu lembro de uma Sério? situação. Nossa, demais, demais, demais. Os palestinos, os israelenses são mais fechados.
Mas também, assim, a gente foi numas festas em Israel, foram incríveis. Assim, eles são ótimos também. Mas os palestinos, eles têm uma hospitalidade, assim, parece, tipo, todo mundo fofinho, sabe, fofinho, assim, todo mundo Todo te dá mundo você quer colocar café, num potinho e levar pra casa. todo mundo você quer colocar num potinho. Os caras te dão comida até você não aguentar mais, juro. E se você não aceita, Caramba! eles ficam bravos, você não pode querer pagar que eles ficam bravos. Nada, eles vão te dar café e Nossa. comida a rodo. Chazinho também. Ai, gente, é demais, eles são muito bons. E eu lembro de uma situação que a gente precisava pegar um táxi e eu não conseguia falar pro cara pra onde eu queria ir em inglês, porque, enfim, o papel tava uma bagunça, né? Tava aquela coisa. Eu queria descobrir como é que eu chegava lá. E aí ele fez uma mobilização no quarteirão, assim, pra descobrir alguém do quarteirão que falasse inglês, pra me ajudar a pegar o táxi. Mentira! E conseguiram, Mentira! os caras. E eu não pedi nada, eu só falei, gente, alguém consegue me ajudar aqui? Como é que eu chego nesse lugar? E eles fizeram um rebuliço no quarteirão inteiro, acharam alguém que falava Caramba! inglês e vieram me ajudar. Eles são muito assim, sabe? É incrível, assim. Com turista, principalmente, eu acho que eles têm muito. Eles têm esse gosto, tipo, eles querem. Uma coisa que eles falavam muito, né? Eles só falavam, se você quiser ajudar, enfim, se você tem alguma coisa para fazer, o papel que você tem aqui é só contar para os outros o que acontece. Então, conte para as pessoas o que acontece aqui, sabe? Então, eu acho que como eles Uhum. têm essa coisa de buscar pela solidariedade do outro, eles recebem muito bem. Não sei se é só isso, né? Eu acho que não é só interesse. Que bonito, Mas é muito bonito. Muito bonito. Eu nunca fui tão bem recebida que legal. como lá. É muito Eu, eu legal. tinha, eu tinha a teoria de que o único povo que gosta de gringo é o brasileiro. Assim, Nossa, total. É que a gente até, puxa o saco. até o. Enfim, eu já tive a oportunidade de ir para o Japão, alguns países da Europa, vivi na Irlanda, enfim. Cara, galera, não que é xenofobia, tipo, em todo lugar e tudo mais, assim, desvairada. Não é isso, não é. Mas você sente as Uhum, diferenças, né? Tipo, um gringo, quando chega aqui no Brasil, você quer, enfim, mostrar para ele as coisas, você se esforça para entender a língua dele, você, uhum, enfim, sorri pro cara, né? Tipo, acho que é o simples fato de você ver um gringo e falar: caramba, você é dos Estados Unidos, haha, que legal. Quando você vira e uhum, tá no total. Japão, tá no outro lugar e fala sou de fora, você fala: tá bom. Ah, que saco. É. Mais um Nossa, aí para total, né? roubar meu emprego, mais um aí para, enfim, deturpar a minha cultura e assim por diante. Mas Nossa, assim, cara. também, se a gente começar a falar disso, mais 2 horas de papo. Total. Eh, mas, enfim, voltando à pergunta, É, qual que foi o impacto maior, assim, que você o sentiu? maior choque. Saiu do avião, abriu a Uf! porta. Ai, que doideira, deixa eu pensar. Eu acho que o mais é que a experiência do aeroporto é uma coisa à parte, assim, porque você passa o sistema de segurança lá é um negócio bizarro, e eles estão, Sim, tipo, eles acham que todo mundo é terrorista, então eles sim. te enchem o saco, e a gente não podia falar o que a gente estava indo fazer lá, né, então então a gente teve que montar uma Mentira. história, juro, parecia filme de espião, assim, americano Sério? chegando no Você país não pode falar que você alienígena. tá indo para uma ONG para ajudar Não num. pode, não pode, você não entra. Você não entra. Inclusive, Meu calma, Deus. vamos por partes. Eu vou contar a parte boa que foi a minha impressão, o Tá, choque cultural. Depois a gente pode entrar nessa parte, se tá você bom. quiser. Com certeza. Eu Já acho que o que eu quero. achei mais gostoso, assim, desse contraste de realidade foi que a gente chegou. Eu fui do aeroporto direto para Jerusalém, é tudo muito perto lá, então foi rápido. E a gente parou num portão que chama Portão de Damasco, que é o portão de Uma Damasco, assim, que fruta? tinha. Yuri, essa foi pra você, Yuri. O Yuri tem que fazer alguma entrevista, cara. Ele Ah, vai ser sim. bonzinho também. Enfim, É, desculpa. muito imagina. Damasco, socorro. Mas então, a gente parou na frente desse portão. Eu vou tentar te mostrar uma foto depois. Eu te mando foto no WhatsApp depois pra não atrasar Tá. muito aqui. Mas é um portão, assim, milenar. Sei lá de que ano que é aquilo, sabe? Tipo, de Jerusalém do tempo de Jesus, assim. Sei lá de quando que Caramba. é. Então, são umas pedras lindas que tem em muitas construções lá. Enfim, é um negócio de pedra gigantesco, assim. É tudo meio bege lá, né? Uma coisa meio... O Oriente Médio tem essa carinha meio bege. Uhum. Então era uma coisa bem antigona, assim, e quando você passa da Jerusalém Nova para Velha. Então, Jerusalém é super moderna, assim, tem uns trens, assim, que passam com um trilho que não faz nem barulho no meio da cidade. Você fala, gente, como é que Caramba. vocês fizeram isso? Eu nunca tinha visto. A típica pessoa do terceiro mundo que chega na Europa ou em algum lugar assim e fala, meu Sim. Deus, como é que eu... Mas é lindo, é lindo.
E aí você passa pra parte que é que tem aqueles mercados árabes, que tem aquele puta cheiro de tempero, assim. Eu acho que a coisa do cheiro Sim, de tempero é muito marcante. Jerusalém sim. tem um cheiro delicioso. Mas a gente chegou, era meia-noite, assim, então o mercado tinha aquelas. Parece filme de Jesus mesmo, assim, aquelas pedras super antigas. Filme de Jesus, que jeito Caramba. de falar. Mas é um lugar super antigo, assim, tudo meio. Tava meio escuro, aquela coisa meio. Uma coisa meio misteriosa, parecia, sabe? Aí a gente chegou Sim. num hostel que era por ali, enfim, eu acho que esse. E a construção do hostel, eu acho que os prédios mesmo, o jeito que eles fazem as construções, cheios de arquinho, com essas pedras, parece uma coisa antiga, eu acho que esse foi o maior choque. A princípio, porque eu cheguei meio tarde, enfim, era isso que tinha pra ver. Mas tudo é muito chocante, né? Eu acho que um choque cultural muito interessante Sim. é que lá é comum ter demonstração de afeto público entre homens e entre mulheres. Agora, entre homem e mulher, mesmo se você for casado, não pode. Você não pode chegar a encostar no seu No cônjuge, seu tá ligado? date, no seu boy. Exato. Date, gente, que date? Não existe Não isso. Você tem que existe beijar a pessoa isso. O Não, é lógico Tinder que teve, lá né? O não pessoal funciona. Não, funciona, funciona. Mas uma coisa que era engraçada, tinha uns rolês, assim, a galera ficou com um monte de gente, eu já tava namorando, então eu fiquei lá só de plateia. Vai lá, Suave. gente, parabéns. Uhum. Foi ótimo. E é assim, tipo, tá. As pessoas estão num rolê juntas, de repente elas somem, porque, tipo, elas não podem ficar na frente dos outros, elas têm que ir em outro lugar, assim. Tem que ser uma É coisa particular, muito, sabe? Não é é muito, como é que se diz? Discreto, né? muito discreto. E isso é engraçado, porque às vezes, como a gente é muito expansivo, né, brasileiro. Nossa, sim. Então, você tem que ficar meio esperto do tipo, às vezes a pessoa acha que você tá flertando com ela. E você fala, eu não Uhum. tava flertando com ela, sabe? Umas coisas assim. Você fala, "Ih, Só mas tava qual-" tentando ser simpático. Aquela velha Exato, eu comunidade no tava sendo simpática. Orkut, né? Exato. Eu Não, não, exatamente. Eu eu acho sou que. legal, não tô te dando bola. Exato, é isso, assim. Eu acho que só tem que tomar meio cuidado com essa confusão nas intenções aí, mas Entendi, isso é engraçado. E eu acho que uma entendi. coisa muito engraçada, do nada eu tava andando com uma menina procurando um uniforme da seleção palestina que eu comprei pro Atum. De presente. Que E legal. aí a gente tava procurando essa loja assim, e ela pegou na minha mão do nada. Tipo, e sabe quando. Gente, eu achei muito engraçado, porque eu não esperava que eu ia achar tão esquisito, sabe? Uhum. Mas eu fiquei tão, tipo, não sei o que fazer, O sabe? que tá acontecendo? Isso foi um choque muito interessante, porque eu não imaginei que eu ia achar nada demais. E eu não imaginei que. É isso, eu imaginei que eu ia achar nada demais, aliás. Eu não achei que eu ia ficar tão desconfortável com uma situação assim, do tipo, por que você tá dando a mão pra mim, sabe? Uhum. Mas é muito legal. Os homens lá, às vezes, tipo, vão com o braço dado, sabe? Com a mão dada. Você fala, que fofo, gente. Por que a gente não faz isso no Brasil também? É, enfim. Enfim, Mas é fofinho. aeroporto, vamos voltar à Aeroporto, a gente vai ter questão que voltar para o aeroporto. da agente Fernanda da CIA tentar inventar uma Sendo história para entrar no infiltrada. país. Como que Então, foi cara, isso? foi uma doideira. O que eles falam, assim, logo na seleção. Na seleção não, eles fazem uma dinâmica de grupo também antes da gente ir pra viagem. Eles já explicam como é que vai ser a ida até lá, porque a gente não pode ir em grupo, porque a gente não pode falar que a gente tá indo fazer um curso sobre como é a ocupação israelense na Palestina. Tipo, para eles não interessa que você vá lá saber como é que são essas coisas. Sim. Então, a gente foi em grupos separados, ou você vai sozinho, ou você vai em dupla. E aí você tem que ter Certo. uma história montada. Então eu fui com meu amigo, que a gente já se conhecia, e a O gente amigo tava que te com. indicou tudo. Aquele É, do exato. bandejão. Aquele amigo, exato. Aquele amigo do Caramba. bandejão, a gente foi junto, exato. Aí a gente, como a gente já se conhecia, já tinha um histórico, não ia ter que forçar a barra pra fazer uma história, sabe? Tipo, eu não Sim. queria ter que me comprometer nesse sentido pra. Enfim, é meio estranho. Eu ia preferir sozinha se fosse o caso. Mas teve muita gente que foi sozinho, em voos diferentes. A gente acabou vindo num voo junto com outras duas meninas, mas a gente teve que fingir que não se conhecia no aeroporto. Então a gente só se falou quando chegou em Jerusalém. Todo o trajeto, a escala que teve na Itália, a gente não se falou. Esperando no aeroporto para pegar a van, também não se falou. A gente só se falou quando chegou no Nossa. hostel. Doideira, né? Porque é meio complicado. Tipo, não é que a gente não tava fazendo nada de errado. Tipo, ninguém ia poder prender a gente. O máximo que ia acontecer, eles iam falar, bem, querido, não vai dar pra você ficar aqui, volta pra sua casa. E era um risco chato, assim, então, tipo, a gente só fez um jeito de evitar isso. Mesmo a gente sendo muito cuidadoso e eu sendo a pessoa menos. Como é que eu posso falar isso? Eu não tenho muita cara de quem oferece perigo, né? Você olha pra minha cara, 1,5 Não, m, você um fala, essa metro e menina é uma cinquenta e terrorista. três,
um cabelinho encaracolado. Eu acho que não vai Exato, oferecer com uma muito mala perigo mesmo. rosa. Exato, tipo, nada a ver. Tipo, essa menina não veio destruir o país. É. Mas eles são muito rigorosos. Então a gente chegou, e gente, eu errei muito feio nessa hora, porque a gente chegou, tem uma banquinha, assim, tem várias banquinhas, que nem imigração normal, Normal. que a pessoa pergunta, por que você vai fazer aqui e tal, não sei o que, onde é que você vai ficar. Aí eles ficam. A gente tinha passagem de volta já, e a passagem de volta era 1 mês e meio depois. Como é que você justifica que você vai ficar 1 mês e meio no país? Não, a gente vai viajar. A gente vai para Jerusalém, depois a gente vê o que a gente faz na juventude, mochilão, Conhecer a o gente tá vivendo a vida. mundo. E a gente tinha desculpa perfeita, porque a gente ia dali para Itália. Então a gente falou: a gente é católico, viemos aqui conhecer os passos de Jesus, depois a gente vai ver o Papa. Aí tinha essa história, não era assim, verdade, mas também não era mentira. A gente ia lá, tinha um trajeto, tava bom. A gente não forçou muito a barra nessa justificativa também. Sim. Mas enfim, tava tudo bem, tava tudo bem. Ela falou: mas vocês são muito novos, quem que banca vocês? Seus pais vão ficar bancando vocês enquanto vocês estão aqui? Enfim, aquela coisa. E ela ia liberar, só que junto com. Eu não lembro que documento que eu tava entregando. Junto com o passaporte, sei lá, eu entreguei a reserva de um hostel em Jerusalém. E era um dia só de hostel. Aí ela falou: como assim um dia só de hostel? Pra onde vocês vão depois? Ai. Quem chega aqui com um dia só de hostel? Porque a gente ia começar o curso itinerante. Uhum. E aí ela falou, ela olhou bem feio assim pra nossa cara, saiu de lá, levou nossos passaportes. E daí já veio o E sentimento do quê? Fudeu, acabou, voltei pro entendeu? É Brasil, isso. né? Vou gastar muito Deportada. dinheiro. Deportada, gente, que Meu nominho vergonha, na cara. CIA, né? Meu nominho na Interpol. Exatamente, Meu acabou pra mim. Deus. E aí eles mandaram a gente pra uma salinha. E o que me deixou tensa da salinha é que Pai desde a... Cristo Rei, misericórdia. exato. Desde que a gente tava aqui no Brasil, eles falavam, pelo amor de Deus, façam tudo possível pra não ir pra salinha. Aí eu cheguei lá e fui pra salinha, eu quis morrer. Eu falei, não pode ser isso, não é Já possível. era, fudeu. Acabou. 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 Exato. Aí a gente foi pra uma salinha, tava passando um filme com legenda em hebraico, eu achei engraçado. Ficou na minha cabeça o filme. E aquela coisa, a gente ficou 1 hora e meia na salinha. E o passaporte, Não, onde tá mas meu 1 hora e meia passaporte? Não sei. sentado olhando pro teto. Exatamente, olhando pro teto. Meu Eu e mais um monte de gente. Qualquer um com Deus. cara de árabe vai pra salinha. Você é árabe, o que você tá fazendo aqui? Gente da representação diplomática da Turquia ficou parado na salinha. Tipo, gente, Nossa. eles estavam com a comitiva, assim, tipo, como é que vocês param essas pessoas? Enfim. Mas, enfim, ficou todo mundo ali. Meu passaporte, sei lá onde tava, fazia 1 hora e meia que a gente tava ali, e já tinham 2 meninas da nossa mesma viagem na salinha também. Todo mundo que Nossa. era da FIP no mesmo voo foi pra salinha. Eu fiquei tipo, meu pai amado. Já Por era. sorte, com a gente deu tudo certo. Eles vieram com nossos passaportes, entregaram o do Alexandre, aliás, e o meu falaram, depois a gente fala com você. Eu falei, meu Deus do céu, por que vocês estão desconfiando de mim? Aí passou mais uma meia hora, acho, alguma coisa assim, e vieram, perguntaram pra mim qual que era o sobrenome dos meus avós, pra saber se tinha nome árabe no meio. Umas perguntas assim, e aí no final liberaram. Uma das meninas que tava com a gente, esperando pra ser liberada também, foi pra uma segunda salinha. Reviraram a mala toda dela, ficaram acusando ela de tráfico internacional, Meu Deus do parece. céu. Por que eu digo parece? Porque, enfim, a pessoa explica muito mal, quando, né, quem tá cuidando dela explicou mal pra ela o que estava acontecendo, ela não sabia direito qual que era a acusação com ela. E para ela conseguir ser liberada do aeroporto, eles deram um documento para ela assinar que estava ou em árabe ou em hebraico e não tinha quem traduzisse. E era um termo de, como é que chama isso? Ela foi inocentada, ela estava sendo inocentada de tráfico. Só que assim, como é que você assina um termo que tá te inocentando de tráfico sem ler o que tá escrito? Uhum. Vai saber o que tá escrito nesse negócio, sabe? E não tinha Exato. ninguém ela pediu gente para traduzir, não entregaram. Aí ela assinou por fim, né? O que você vai fazer? E um cara escoltou ela para fora do aeroporto com a mala. E a gente falou, meu Deus do céu, que horror, sabe? E na volta, Meu pior ainda, a Deus. gente deu muita sorte, porque, enfim, eu acho que a minha cara ajuda muito nessas coisas. Então não Sim. aconteceu nada na volta, mas teve uma dupla que quando eu tava tentando voltar pro Brasil, chamaram pra salinha de novo e interrogaram elas separadas. Pra ver se a história Cara, bate. e eles fazem perguntas muito sutis. Eles falam assim, o que vocês faziam no final de semana? Só que, em Israel, sábado é como se fosse domingo, nada abre no sábado, então você só sai na sexta. Mas na Palestina, o dia santo é na sexta, então você só sai no sábado.
Então, se você fala assim, todo sábado eu ia pra uma festa, eles falam, onde é que você tava que você ia pra, pra festa no sábado, sabe? Tipo, Nossa, aí eles você se dão a ferra porque você não pode. corda pra você, Cara, ó, uau, uau. exatamente. E elas ficaram lá um tempão. Tinham muitas outras perguntas que, que eram bizarras, assim. Mas agora eu não vou lembrar. Essa do fim de semana que me marcou. Porque tem toda a parte que a gente ficou na Palestina, são, por lei, os israelenses não podem acessar, e tem uma placa imensa falando, enfim, o que é proibido por lei você acessar por risco de morte. Assim, é um Uhum. negócio muito, você fala onde é que Meu eu me meti, né? Deus. Mas assim. Mas era tudo bem, assim, pra gente foi tudo bem, não teve nenhum problema. Então, quando você fala com algum israelense que eu tava em Ramala, eles falam, meu Deus do céu, o que você fez pra ir pra lá, sabe? Por que você foi? Você é louca, sabe? Tipo, o que tá Entendi. acontecendo? Só que mesmo pra Nossa. eles, quando eles vão pra lá, pessoalmente, teve alguns que a gente conheceu que foram assim, não acontece nada, e fica toda uma coisa, fica uma aura em volta de Ramala, tipo, as mulheres em Ramala são muito bonitas, porque os caras não podem ir pra lá, sabe? Tipo, tipo, cara, Ramala é Sim, normal, não tem nada. Enfim. entendi. Mas foi demais, a gente foi no Mar Morto, a gente conheceu desertos lindos, enfim, coisas lindas. E Israel Foi demais. hoje dando exemplo pro mundo em termos de vacinação, né? Uhum, em termos de Então, vacinação, exatamente. a Thalita, ela tem uma amiga que mora lá, né, em Israel. Uhum, Ela falou que, tipo, além de ser um país muito bonito, é uma uhum. estrutura muito organizada, assim, de tipo, tem os problemas políticos, tem os problemas, enfim, ah, como é que chama o presidente? Eu sempre esqueço, o Netanyahu. não é a flor que se cheire também, né? Mas enfim, Nossa, sim. eh, mas ela disse que ela diz muito que a estrutura do país muito foda, assim, de em termos é o misto mesmo do Ocidente com o Oriente, né? Então tem muita questão religiosa envolvida, mas ao mesmo tempo é um país muito tecnológico, pessoas muito inteligentes, Total. esclarecidas e tudo mais, enfim. Acho muito legal esse choque, É assim. muito louco, é um país super interessante, assim. É demais. Recomenda, voltaria. Recomendo, recomendo. Voltaria, pretendo voltar um dia. Ah, é? Legal, Aham. que Não, é louco. demais, é demais. Quando eu te perguntei qual que era a sua viagem dos sonhos? Então, primeiro eu tinha falado Cuba, Cuba, é depois eu verdade. mudei, é, e depois eu mudei pra falar o quê? Não Eu não lembro, eu acho que se eu lembro. não Ah, eu lembro. tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, O ó. Sudeste Asiático. Sudeste Asiático, Tailândia, Tailândia, Vietnã, Tailândia, as coisas assim. Tailândia. Boa. Aham. Ai, lá deve ser demais. Porque Ah, esse choque sim. eu acho muito legal. É, Quando você chega e fala, cara, que doideira, sabe? não, e assim, o Japão, né? Você chega no Japão. Eu te pergunto isso porque eu me identifico muito com esse tipo de coisa, porque quando eu fui pro Japão, o primeiro choque, assim, não sei se você sabe, mas no interior do Japão não tem poste de luz nas ruas, não tem. É, Gente, que doideira. é um breu, assim, você vai para os Aham. bairros, é tudo escuro. Só tem poste de luz nas ruas principais, você entra pro bairro, é dark, assim, tipo, total. Porque você não Uhum. precisa de segurança, né? Tipo, oi, não quero mais, obrigado. Ninguém vai te assaltar. Enfim, e não precisa desse tipo de segurança. E lá é um país, enfim, muito pequeno, os recursos naturais são muito escassos, então qualquer Uhum. a mais de energia que você gasta é uma questão, né? Então, eles preferem ter luz dentro de casa do que fora. E, e aí eu cheguei, saí do aeroporto também, aí eu entrei assim, eu falei, cara, eu cheguei à noite também, falei, deixa eu ver como é que é a cidade. Não vi nada, porque era tudo escuro. Eu falei, gente, mas o que que tá Nossa, que acontecendo aqui? doideira. Aí o cara que estava do meu lado, ele falou assim pra mim, ele falou assim, primeira vez que você veio pro Japão? Eu falei, sim. Ele, tudo escuro mesmo, tá? Eu falei, então, pois é, mas Ah, por tá. quê? Aí ele falou, não, é porque aqui não tem muita luz, não tem muita energia, então a energia ela tem que ser direcionada para as casas. E, sinceramente falando, o Japão não é um país perigoso, você não precisa de segurança de ter na rua, saber quem Na está rua. andando atrás de você. Nossa, que Então, doideira isso, né? doideira, É que você não doideira. imagina, tipo, o Rapão. Misturei as letras. Japão, um país tão rico, né? Tipo, você fala, cara, não vai faltar energia, tipo, não vão ter que canalizar de outra forma. É Cara, muito louco. então, pois é, mas assim, ah, não tem. O país é 80% de montanha, né? Então não tem o recurso hidrelétrico no Japão assim não é o dos melhores.
E Total. aí você vai para o quê? Você vai para a usina nuclear. E a usina nuclear recentemente Hum, completou 10 anos um acidente terrível que teve no Japão, que foi em uhum. Fukushima, né. Nossa, total, né? Então, Não é vai é querer muito expandir isso. então, tipo assim, se não tem cão, caça com gato, mas o gato dá ruim também, de vez em quando. Então, Então é melhor é maneirar no gato também pra não ajudar. exato, então é muito difícil, mas enfim. Que doideira, não Eh, tinha pensado nisso. Tailândia, acho que é um país que eu gostaria de visitar. Nepal, eu tenho muita curiosidade. Vietnã, que teve guerra, enfim. Uhum. Ah, inclusive, Vietnã é o que eu assisto muito no This Is Us, assistia na temporada do This Is Us. Espero não te ter dado um spoiler agora. Não, pra mim não, mas talvez pra quem for ouvir. É, boa, gente, não é um spoiler tão grande assim, porque Gente, todo não mundo tem sabe. Vietnã. Aquela. Então, não, Oi? acho que é do começo da série, não é? Ou não? Acho que não, né? Calma, A gente não você vai pode editar esse discutir. áudio? Não, vai Exato. diretão, a gente não pode Então. discutir. É, mas enfim. Ai, que difícil. This Is Mas Us, fala. inclusive, é a série favorita da sua vida, né? Nossa, amo demais. Demais, demais, demais. Então, This Is Us, Eu acho que sim, eu sou meio. pode Diga, falar, diga. pode falar, pode falar. Não, eu sou meio chata com série só, porque, por exemplo, quando eu tava assistindo Game of Thrones, eu com certeza teria respondido Game of Thrones, tá ligado? Ah, Mas eu acho entendi. que This Is Us cumpre mais requisitos, assim, talvez. Sim. Então, eu virei discípulo de Jack Pearson, né? Acho que todo mundo Sim, que total. assiste a série, inclusive quem, não, quem nunca assistiu This Is Us, fica a dica Assista. aqui, porque é uma série. A minha teoria sobre ela é que, eu não sei se eu te contei isso, mas é uma série que você não passa ileso por ela. Ou você Nossa, é vai, isso. ou você vai ir profundamente nela e tentar entender e relacionar isso com a sua vida, ou você vai achar uma porcaria de uma melosidade do tamanho do mundo que você vai odiar a série para sempre. Minha irmã é dessas. Mas a minha irmã, Jura? ela não gosta da série. Tipo, ela falou que é muito profundo assim. Ela acha que Uhum. as conversas são muito melosa, assim. A minha irmã é uma pedra também, mas enfim. eh, mas ela assiste a série, entendeu? Ela Ah, quer ela ver, quer assiste acompanhar ainda. até o final. Ela terminou a quarta temporada e Aham. quer saber da quinta. Então, mas eu acho que é isso. A série This Is Us, você não passa. Alguma coisa acontece contigo se Nossa, eu você também assistir a acho, cara. série, né? Fala É de muito muita raro, coisa. é. Fala de Sim. adoção, fala de preconceito, fala de eh, enfim, morte na perda de pai na adolescência, o quanto que isso reverbera para o resto da vida. Você deu Aí mais um depois spoiler tem agora. doenças, enfim. Não, isso não é spoiler. No primeiro episódio já todo mundo já sabe o que acontece, não é? Ah, tá, tá. Não, não sei se não. Mas já deixa em. Como é que fala? Implícito isso. Enfim, exato. Uhum. A gente não pode falar muito que a gente vai soltando, né? Mas galera, Vai soltando, assistam exato. This Is Us. E quem Nossa, é assiste This muito Is bom, Us, cara. e tem uma galera aí no CX que gosta de This Is Us, né? Eu, você, Uhum. A Elo, o Esté, Léo. fanzaça, Esté, Elô, Léo voltou a assistir agora, o Gui Majone gosta de This Is Us Ai, que também. demais. Então, a gente pode formar um grupinho só para falar de This Is Us e como a série Nossa, mexeu com pode. a gente, né? Enfim, Total, total. Mas é foi, muito sensível, né? O jeito que descreve as relações. É muito bonito. É muito bonito, é muito bonito. é uma série, Amo, amo, amo. exato, é uma série muito bonita. Acho que, inclusive, tem uma vez, olha só, eu postei no Instagram, eu assistindo a série, uma galera veio falar comigo assim, tipo, caraca, você assiste This Is Us, não sei o quê. E assim, quando eu falo uma galera, para o meu tanto de seguidores, tipo, vieram umas 15 pessoas falar comigo de This Is Us. Eu falo, caramba, velho, todo mundo assiste É? isso e todo mundo eh, tem a mesma percepção, assim, sabe? Tipo, eu postei eu assistindo o famoso episódio da segunda temporada, episódio 14 da segunda temporada, que é o que todo mundo perde, né? Porque, enfim, conta a história lá do mote principal da série. Uhum. E eu postei assistindo e falei, caraca, velho, fazia tempo que eu não chorava vendo alguma coisa. E aí um monte de Nossa, gente sim. falando assim, tipo, meu Deus, sim, tal, tudo mais. E eu entrei em discussões profundas por DM, assim, tipo, caramba, a série é muito profunda. Acho que é profundidade a palavra da série, né? Tipo, Uhum. é muito é levar os problemas ou as soluções ou os diálogos de maneira
muito profunda, ou a característica de cada personagem de maneira muito profunda, né? Enfim, Sim. você sentiu isso também Nossa, é quando você viu as demais, cara. séries? Não, senti super. Eu acho que tem. É isso, assim, eu acho que é raro uma série emocionar tanto. Você se sente muito tocado É, em vários momentos. E não necessariamente em coisas que conversam diretamente com o fato da sua vida. Mas eu uhum, acho que é um bom exemplo de como é que você exerce empatia pelas pessoas. Porque você exato, sente o que os caras estão sentindo. Você fala, "Mano, não é possível." É exato, muito bonito, é muito bonito. É profundo mesmo. profundo. Muito bom. Bom, Fê, acho que deu, né? A gente já tá quase uma hora aqui Nossa, total. conversando. Acho que deu, Mais de né? uma hora. Acho que deu mais de É, uma uma hora, hora e né? 20 já. Meu Deus do céu, Ai, Fernanda, meu você Deus, gosta de coitado falar, de hein, quem vai Fernanda? ouvir. É, agora a gente vai ter que o quê? Editar metade desse podcast aqui pra galera poder ouvir Exato. durante o trabalho. Se você quiser, eu posso editar também. Não, não Tentar editar. precisa. Tá tudo bem. Não? Vou jogar no YouTube do jeito que tá e dane-se. É isso. Ai, meu Deus, tá bom. Eu vou confiar em você. Eu Tá espero bom. que ninguém me odeie, tá bom? Eu espero que eu tenha entretido vocês, queridos. Fê, obrigado por ser essa Obrigada, querido. primeira Foi demais. entrevistada. A gente combinou que o próximo é você me entrevistando, né? Então, Sim, sim, sim. a gente marca um Quando horário você aí. pode? Não sei. Vamos ver aí. Eu acho que final de sexta-feira, é que sexta-feira tem Gartic, né? Aí é um pouco sagrado. Ah, é. A gente Eu acho que precisa participar. Talvez compromissos. na quinta-feira. A Essa gente. quinta. Pode ser. Você tá livre? Tá. Tô livre. Tô Demorou. de férias. Então é isso. Então, Então Fê, tá muito bom. obrigado por aceitar essa loucura Obrigada, comigo. querido. E tamo Ai, foi junto. ótimo. Tamo junto. Tchau, Beijo, gente. Drey. Até Beijo, mais. queridos. Beijo, pessoal. Tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.